Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Muito boa tarde a você, Chapecó, são 13 horas com 10 minutos, está no ar o programa de entrevistas da Rádio Chapecó. Em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, tem sempre os produtos da Aurora na sua mesa, Central Contabilidade e Assessoria, com a Marechal Deodoro da Fonseca, 69D, sala 101, no centro de Chapecó, telefone 33296641, então acesse centralcontabilidade.com.br. Grupo Bugio Tratores, concessionário autorizado Case H para o oeste de Santa Catarina, lojas em Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Abelardo Luiz e Campo Frigorífica Cofrigo, alimentos sustentáveis para o mundo melhor, e Bugio Agropecuária, atendendo ao homem do campo. Na Bugio é assim, o que não tem tá para chegar. Acesse grupobugio.com.br. Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó, no Passeio Avenida. Passagens, pacotes, cruzeiros de viagem, tudo o que você precisa para viajar na Latam Travel, nova marca da TAM Viagens Chapecó, no Passeio Avenida. Ligue lá, 3322-5250. E Pardal Restaurante e Lanchonete, comida caseira no restaurante do Pardal, Rua Marechal Bormann, número 161, no centro de Chapecó, telefone 3312-2013, buffet livre por apenas R$ 12,90, melhor da comida caseira no restaurante do Pardal. 13h11. Bom, na apresentação de Marcelo Lula, começa mais um programa, e hoje o assunto que está preocupando muitos pais, e olha, não é só em Chapecó. Até vou ser bem sério, pensei que em Chapecó ia demorar um pouquinho mais para chegar, mas não, né? Que foi ali a ocupação de alunos no Instituto Federal. Isso também aconteceu numa escola de São Lourenço do Oeste. Recebi algumas informações que poderia acontecer ainda hoje no Bom Pastor também, ainda não confirmado, mas algumas informações correm aí que também estaria sendo organizada nessa escola. Mas, enfim, o assunto, então, é a ocupação, e para isso nós vamos conversar hoje aqui com pais e representantes da sociedade civil preocupados com essa situação e que formaram um grupo, a princípio intitulado Desocupa IFSC, né? Então, até para poder trabalhar o fim dessa ocupação que, ao meu ver, é no mínimo absurda. Primeiro de tudo, eu quero abrir o programa também, o programa de hoje que também vai ter o governador Raimundo Colombo, numa segunda parte do programa, a primeira parte aqui com os representantes desse movimento, e depois o governador Raimundo Colombo. Bom, primeiro de tudo, 68 anos da Rádio Chapecó, quero parabenizar a toda a equipe, a todos os colegas, a direção, e dizer que é uma honra estar nesta emissora que contribui, não só contribuiu, mas contribui diariamente com a história de Chapecó. Então, parabéns aí a todos nós que fazemos parte, e hoje eu me sinto muito orgulhoso aí, agora em dezembro eu vou fazer 3 anos, atuando aqui na Rádio Chapecó, e com muita alegria e com muito orgulho. Muito obrigado mesmo e parabéns. Um outro assunto realmente de se lamentar a morte do policial, trabalhando durante o seu trabalho. Infelizmente um terrível acidente, acabou vitimando. Mas é isso aí, é o retrato dessa polícia que tanto se esforça frente a tantas dificuldades que ela passa, muitas vezes até com dificuldade, falta de uma maior estrutura, mas esses são os nossos policiais aí que dia a dia lutam para que a nossa sociedade seja mais segura. Então fica aqui o nosso lamento e a nossa tristeza pelo passamento desse policial, o Daniel Leite, que jovem acabou perdendo a sua vida. Bom, hoje temos aqui no estúdio então Eduardo Peroni, diretor executivo do SICOM, que sempre contribui aqui com o programa, de volta às suas contribuições ao programa. Muito obrigado, muito bom dividir novamente aqui a bancada contigo, Eduardo. Boa tarde. Saudade, né, Marcelo? Faz tempo, meu caro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Chapecó,
queria estender essas felicitações a toda a família Bonner, a Rádio Chapecó, aos ouvintes, à equipe toda, por esse aniversário, né? Pela importância que a emissora tem, não só para Chapecó, mas para toda a região oeste catarinense, Santa Catarina como um todo. E dizer que a saudade já estava apertando, né? Ficamos fora aí por tá 60 dias em função das questões políticas e profissionais. E retornamos hoje para dividir essa bancada com os amigos. Ouvimos atentamente durante os 60 dias, né? Que além de participante, a gente também é um bom ouvinte desse programa. Sim. E muito obrigado, eu sei disso. Dizer, né, Marcelo, que eu vinha pensando o seguinte, o que nós íamos falar hoje, né? Porque assunto Lava Jato já está demasiado, né? Assunto governo federal já apesar que vai ter novidade nessa semana, tá? Não, sem dúvida. Mas aí cheguei na porta da emissora aqui e fui recebido com uma notícia fantástica, né? Que o assunto aqui em pauta vai ser extremamente quente. Então, acho totalmente. Que acertei o dia de retorno. Com toda certeza. Sabe que você é sempre bem-vindo. Tá, eu quero cumprimentar também Caroline Detoni. Bom, Caroline é responsável, coordenadora do Movimento Brasil Livre, advogada, agora a primeira suplente de vereadora, né, pelo Partido Progressista a partir de janeiro, de 1º de janeiro, ou talvez assuma uma vaga, não se sabe ainda aí como é que vão ficar as conversas nos bastidores. E além disso, também agora representante nessa causa, um pai de uma aluna também lá do IFSC e que está preocupado, que é o Francisco Vogel. Caroline, prazer recebê-la mais uma vez aqui. É um prazer vir novamente à rádio. Então, queria dar boa tarde aqui ao Marcelo, a todos os que estão aqui na rádio, né? E também a todos os ouvintes, né? Então é isso, né, Marcelo? Já viemos aqui na rádio por outros assuntos e agora o alvo de preocupação é essa ocupação, não só no IFSC, mas que está pontilhando aí, talvez ameaçando em outros colégios. Então, a nossa preocupação que nos trouxe aqui, então, para debatermos hoje, né, sobre isso. Com toda certeza. E o pai, então, que inclusive está sendo assessorado aí juridicamente pela Caroline, é o seu Francisco Vogel, que é pai de uma aluna e vai já contar a sua história. Boa tarde, seu Francisco, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela oportunidade. E a gente, como pai, preocupado, nem só com a minha filha, mas representando outros pais e alunos que querem estudar. Muito bem. A gente está tomando a frente para ajudar os alunos que têm essa vontade de estudar, não querem parar, porque sabe que o currículo deles precisam se formar. Muito bem. E também tem a contribuição, esse movimento aqui do Marcos Jorgensen, né? Vindo lá da Noruega, brincadeira. Da Dinamarca, perdão, né? Lá de Copenhagen. O Marcos aí, brincadeira, aqui de Chapecó, está acompanhando o movimento também. Seja bem-vindo aqui, obrigado, tá, Marcos? Obrigado pela oportunidade. Obrigado você. E também Leila Pereira dos Santos, também, professora universitária, e também está contribuindo. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos os ouvintes e comunicadores aqui presentes. Sim, eu venho nessa questão, sendo professora universitária, porque é onde eu pude detectar, que nós já vamos contar, do nosso passeio sábado à tarde pela IFSC. Podemos identificar como estão sendo levadas as questões das aulas, né, dos professores e das aulas. Muito bem. Nesse evento. Bom, vamos começar com então, o Francisco Vogel. Francisco, como é que foi, como é que você soube que a sua filha estava sendo prejudicada ali, ela tentou entrar para estudar, o que aconteceu que motivou essa sua atitude de buscar ajuda? Na terça-feira, eu recebi uma ligação do próprio Instituto, convidando todos os pais para uma reunião, que seria a avaliação de notas e tudo mais, e também uma reunião a respeito da PEC. Chegando lá, daí me conduziram numa sala onde já foi direto à reunião da PEC, onde um professor, no caso, e mais dois, eles colocaram a PEC em si ao lado de ver deles, que até o professor colocando que era o parecer dele, que é o que ele entendia através da PEC 241, se não estou enganado, acho que é essa, né? 241, isso. Exatamente. Estabelece o limite, o teto de gastos do governo federal. Nós, na reunião de pais que tinha lá, havia em torno de 90% dos pais contra em si a ocupação, esse tipo de coisa que houve. Que não concordavam. Não concordavam, exatamente. Havia, no caso, 3 pais
que eram a favor dessa PEC. A favor, como se diz, de mobilizar contrário à PEC. Mobilizar contrário. Só que não houve colocação que ia ser, no caso, parada as aulas. Isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira à tarde, reuniram as crianças lá no pátio. Não foi feito o ata, nada. Eles mesmos colocaram para mim, e nem só para mim, para nós, a nossa turma aqui, que não foi feito em si uma ata. Nada. Só lá no fizeram ali, erguia o braço, mais ou menos calcularam tantos lá, a maioria decidiu em ocupar o campus. E os professores que me colocaram que ficava difícil em si eles dar aula devidamente ao tumulto que estava se gerando por ali. E em si um pouco por parte de segurança dos alunos que queriam estudar. Certo. A sua filha, ela chegou a participar do movimento também dos jovens de ocupação ou não? Ou ela foi impedida de entrar? Não, ela é o seguinte, ela na quinta-feira, os alunos estavam em aulas. Daí foram chamados lá para o pátio, daí como ela estava em aulas, foram lá ver, né, tudo mais, Sim. né, onde que ela em si também participou ali por estar no instituto em si. Você acha que a sua filha foi influenciada, não só por alunos, mas Foi por mais muito alguém? influenciada lá. A influência é muito grande lá dentro. De quem? O senhor pode falar? O lance é o seguinte, a gente no caso não consegue provar, mas há uma influência grande ali dentro ali. Tanto é que os alunos que estão ali... Dentro do Instituto Federal, o senhor fala? Isso, exatamente. Tanto é que os alunos que estão ali hoje representando os alunos, os do Grêmio em si, eles não sabem nem sequer o que é a PEC. É verdade. Tanto é que você pode ver, tem uma guria que é a presidente do Grêmio, ela deu uma entrevista para um jornalista, onde ela não soube explicar nada, e ela sendo a chefe em si, a presidente. É que, na verdade, o que eu noto, e vamos deixar o espaço aberto aqui né, para que todos possam participar, que muitos jovens, e aí eu não sei por quem, ou até nós sabemos, né, Eduardo, por quem, isso eu estou falando do Brasil inteiro, não só de Chapecó, estão sendo usados como uma forma de manter a chama de um movimento contrário ao governo Temer. E aqui eu não estou defendendo o Temer em si, até porque se ele não fizer um bom governo, as pessoas têm que voltar para as ruas. O Brasil Livre e todos os outros movimentos têm que voltar para as ruas também. Agora tem um detalhe, o que nós não podemos é permitir que essas pessoas trabalhem contra o Brasil, e é isso que essas pessoas estão fazendo de uma forma irresponsável e usando os jovens para isso, que, como o senhor bem disse, nem sabem explicar, por exemplo, o que quer dizer a palavra PEC. Então, Marcelo, só fazendo uma parte, a gente tem acompanhado nas redes sociais inúmeros vídeos postados, não só por jovens, por pais, por professores, né? Nós temos um vídeo do interior de São Paulo, onde um professor não conseguiu dar aula, né, e o aluno atrapalhando, tentando entrar dentro da sala de aula, e o professor tentando, há mais de 50 anos, eu vi esse professor vídeo. E voluntário, lamentável, professor de física, né? Isso. Nós vimos no interior, aqui no sul do Paraná, uns pais se mobilizando e fazendo um cinturão ao redor da escola para preventivamente garantir o acesso e a continuidade das aulas, para não haver a invasão. Nós vimos em Porto Alegre pais tirando invasores de dentro da sala, das escolas, né, por conta própria. O que nós temos que observar com isso? Nós temos no Brasil duas situações de movimentos sociais. Uma foi um movimento sociais da década de 70, de 80, em que se constituiu uma proposta partidária, e desses movimentos se caracterizaram os partidos, e principalmente os partidos de esquerda, né, em que utilizaram o espaço do movimento social como uma forma partidária de se inserir democraticamente no contexto político nacional. A outra é o movimento democrático que se exerce pela sociedade civil organizada e inorganizada, né, de forma a que se mantenha, né, as prerrogativas da democracia e do Estado republicano. E o que nós vemos é uma inversão desses fatores hoje com esses movimentos. Primeiro, pela derrocada da esquerda no cenário político nacional, né, que vem sendo gradativamente pautado nos últimos anos, e outra, a necessidade de manutenção dessas células
em que mantém vivo este tipo de movimento, caracteristicamente utilizando-se, né, de uma doutrinação, né, que já é prática do movimento de esquerda, uma doutrinação sobre um determinado aspecto, um determinado cenário ou uma determinada extratividade da população. Nesse caso específico, os estudantes. Aí entra outro debate que nós devemos fazer e não foge a essa situação que começou lá no ano passado, no ano retrasado, com relação à escola sem partido, né? A doutrinação das escolas através de professores se utilizando da capacidade didática e pedagógica para induzir aqueles alunos a um determinado movimento. E até de um certo poder que tem também, né? Acabam usando isso para poder... Uma coisa é você garantir a democracia sob o aspecto, né, de movimento social e democrático, a outra é você tentar utilizar da palavra de garantia constitucional, utilizando-se do cerceamento do direito do outro. Exato. Né? Então, eu acho que isso, até a Caroline e a Yari poderão falar nisso, mas o pensamento que a gente tem, nitidamente, é isso. Né? O MST não está dando mais Ibope. O que está dando de Ibope agora? Então vamos ocupar a escola da Ibope. Exato. A PEC 241 vai tá extinguindo o investimento em educação. Gente, o que é isso? Ninguém está extinguindo nada. É que nem você falar de reforma trabalhista e dizer que está extinguindo o direito do trabalhador. Exato. Isso aí é a maior uma falácia que existe. A minha filha chegou em casa dizendo que foi passado para eles lá no Instituto, que através da PEC vai acabar o SUS, vai acabar a aposentadoria, vai fechar todos os institutos federais no Brasil inteiro. E isso foi a ideologia que eles colocaram. A gente vê, Marcelo, vamos fazer um exercício aqui Tem um vídeo do Instituto Federal de Uberlândia, se eu não me engano, em que um professor dá uma aula, né, num espaço, numa área fora da sala de aula, e ele literalmente faz uma doutrinação daqueles alunos, e está gravado, esse vídeo está rolando na internet para todo mundo ver. E eles acuam os outros que são contra... Só fala aqui, pode falar aqui no microfone, pode chegar aqui com a cadeira aqui perto aqui e ajudar. Então, essa questão está muito explícita. Claro, eu vou passar a bola aqui para a Caroline também, para a Leila e para o Jorgensen, o Marcos. E aí, eu só quero fazer um comentário rápido. Vamos fazer um exercício simples aqui com os caros ouvintes, que, por sinal, nem precisava fazer esse exercício, porque, graças a Deus, nós temos uma audiência muito qualificada, mas vamos lá. Imagina que você ganhe 20, né? E você gaste 30. O que vai acontecer com o teu orçamento, com a tua vida, a tua família? Tu vai virar um devedor. O governo federal tem que entender o seguinte: nós precisamos ter responsabilidade. Chega de populismo. O governo está gastando há muito tempo muito mais do que arrecada. E é muito simples. Ou nós temos que frear isso e fazer com que o governo seja responsável a ponto de ter uma limitação dos gastos. E quando fala limitação dos gastos, fala de gastos supérfluos acima de tudo, porque ele vai cortar no supérfluo, não na saúde. Até porque a PEC, ela estabelece um gasto mínimo para a saúde, um gasto mínimo para a educação, ou seja, não é uma irresponsabilidade, não é uma medida irresponsável do governo. O que tem que se entender é o seguinte: a PEC ela vem responsabilizar ou tornar o governo mais responsável. Ou nós temos um governo responsável, ou se a PEC não passa, sabe o que acontece? O governo continua, para falar grosso modo, de uma forma bem simplória, o governo continua arrecadando muito menos do que gasta. Daqui a pouco começa a imprimir dinheiro para poder pagar essa conta. E sabe o que acontece? Inflação, hiperinflação. E aí nós vamos ver um filme que foi visto nos anos 80, nos anos 90, que as pessoas iam no mercado 3 vezes por dia e o preço era 3 vezes diferente. Então, assim, quem perde... Essas pessoas dizem defender os mais pobres, os mais necessitados, mas quem perde é justamente esses mais necessitados, porque são os que mais sentem lá na ponta os efeitos da inflação. Ponto. Né? Então, assim, por favor, agora eu falei demais, mas tem que deixar claro essas coisas, né? Só pontuando, na verdade, fazendo isso, o governo torna o Brasil mais atrativo a investimentos internacionais. Totalmente. O que acontece? Vai trazer emprego, vai trazer investimento na indústria. Se gastando demais e ainda a gente já tem uma dívida,
Então, limitando esses gastos, a gente segura o dinheiro, faz com que o governo guarde dinheiro também para poder pagar essa dívida que ele já tem. Exato. Então, ele seria o quê? Alguém que ganha 20, gastando 30 e devendo, digamos, 100. Exato. Então, assim vai fazer com que sobre dinheiro para pagar essa dívida e vai se tornar atrativo para novos investimentos, assim já baixando juros, baixando a inflação, né? Com toda certeza. Essa PEC serve para E vale lembrar que o Brasil é um país não confiável para investimento. Só ver as nossas notas lá na Standard Poor's, em todas as agências de risco, né? Só passar a bola que eu para a Caroline. Caroline, por favor. E qual foi o cenário que vocês encontraram lá no Instituto Federal? Então, sábado à tarde, nós resolvemos ir num grupo de pessoas, né, interessados no que estava acontecendo, para verificar o que estava acontecendo. Nós fomos até o Instituto Federal e nos deparamos, então, com alguns jovens, né, e um professor lá, que seria o responsável por esses jovens, e daí começamos a conversar. Como é que está funcionando, o que vocês pretendem, tarará, porque vamos sinalizar bem que quem está fazendo a ocupação ali no Instituto Federal são adolescentes, ou seja, menores de idade, do ensino médio do IFSC. Porque muitos cursos técnicos e cursos superiores não estão tendo paralisação, né? Mas, vejam bem, são menores de idade que estavam lá, pernoitando lá. Então, assim, isso para nós deu uma certa até preocupação para ver se as leis do país estão sendo cumpridas, né? E chegando lá, né? Exatamente, chegando lá, eu perguntei para eles, vocês têm autorização dos pais de vocês para estar aqui? Eles se olharam, alguns disseram sim, tem por escrito? Aí eles ficaram meio assim, como se, sabe, não responderam. E fomos questionando, e como é que foi essa assembleia que vocês fizeram? Vocês notificaram as pessoas antes? Como é que foi? Tinha maioria efetiva dos alunos aqui? Os pais foram avisados? E como é que foi essa aprovação? Que maioria era essa que decidiu, né? Se vocês estão em poucos aqui, né? Porque disseram que foi a maioria. E no fim, vocês têm uma ata dessa assembleia para a gente verificar? Então, não tinha um ato, não tinha nada. No fim, a gente tem gravado isso, né? Eles confessaram, olha, nós falhamos, nós vamos fazer outra assembleia segunda-feira às 14 horas. Tanto que daqui vocês a pouco, vão acompanhar lá. 14 horas, nós vamos nos dirigir para lá para conversar com o Grêmio Estudantil, com o movimento, para saber o que está acontecendo, né? Então, o Francisco questionou uma série de coisas também, a Leila, o Marcos, né, nós estávamos todos lá e tinha mais gente conosco, né, nós registramos tudo, como não tem imagens de menores, nós não veiculamos em redes sociais, mas nós temos essa prova, nós inclusive temos a garantia de uma professora do Instituto de que haverá essa assembleia hoje, às 14h, e ela se comprometeu em notificar via redes sociais todas as pessoas, mas nós não vimos isso, então nós acreditamos que se isso for descumprido também, sabe? Não é uma assembleia válida, primeiro de tudo isso, exatamente. Né? Que não é uma assembleia válida. Então, assim, nós queremos ver da direção da escola. Exato. Bom, nós saímos de lá depois dessa conversa. A direção do Instituto. Né, nós vamos conversar com a direção também para saber qual a posição deles. Nós saímos de lá e daí nós pensamos, peraí, se eles são adolescentes menores, estão aí no Instituto, pleno sábado à tarde, já pernoitaram ontem. Pois eu não entendo isso. E os vamos pais? No Conselho Tutelar. Ligamos ali no resgate, na Secretaria de Serviços de Assistência Social. Sim. Fomos no resgate, pegamos o telefone do Sul, do Conselho Tutelar Sul, ligamos para a conselheira ali, de plantão. Ela primeiramente disse que era para deixar para segunda-feira. Eu falei, não, peraí. O jovem está em situação de risco, o conselho deixa para segunda-feira. Nós precisamos adotar uma postura agora. Eu estou aqui em 8 pessoas, nós estávamos em 8 pessoas lá, membros da sociedade civil, cidadãos comuns que querem zelar pelo cumprimento das leis do país, interessados até no bem-estar daqueles jovens, e você disse que não pode atender agora. Ela disse, então me dá 40 minutos que daí eu abro para vocês. Bom, fomos lá no Conselho Tutelar. Chegamos lá, foi difícil, assim, porque ela atendeu o telefone, ligou para uma outra colega dela, saiu da sala para falar com essa colega, e vocês já vão entender por que eu falo essa nuance. Aí a gente disse, olha, nós temos que... Ela foi difícil de convencer ela, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com esses jovens. Insistimos, queríamos que registrasse aquela ocorrência lá. Ela não registrou, disse que ia anotar para registrar posteriormente. Daí disse, chama a polícia, uma viatura para acompanhar a gente pela tua própria segurança, falamos para ela. Chamou uma viatura. Quando nós chegamos lá, uma coisa engraçada aconteceu. Algumas mães de alguns daqueles adolescentes estavam lá, dizendo assim, olha, nós estamos responsáveis por eles e eles estão sob a nossa guarda. Isso é tudo bem. Sabe? Tá, mas só um pouquinho. Tá, tudo bem. Mas quem outorga o direito para essas mães... Tudo bem, mas essas mães podem falar pelos filhos delas. Claro. E aí quem outorgou o direito para que falassem em nome do... O policial não quis entrar, porque ele disse, olha, aqui é um âmbito federal, quem tem que responder é o diretor da instituição, se ele permitiu, não posso fazer nada, ou se não, teria que ser com a Polícia Federal, daí já
Eu falei, tá, e se tiver de fato, nesse ilícitos caso, ali, mas tem menores ali. Então, Sim. é uma competência concorrente. Por ter menores, ele poderia ingressar. Porque é um espaço público também. Mas o que eu quero ter é o seguinte, quem deu a responsabilidade para essas mães para falar em nome de todos os jovens? O fato Aí foi, que tá, o fato foi o seguinte, também. Marcelo. Se nem a conselheira e nem o policial que estavam ali para fazer o reto cumprimento das leis quiseram dar respaldo para a gente verificar isso, aí a gente pensou, peraí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar, vamos então vir segunda-feira, como foi combinado com o próprio movimento, vamos falar com a direção do Instituto para ver o que está acontecendo. E no final, um deles, um moço que eu acho que é vice-presidente lá do Grêmio, ele disse para nós o seguinte, não, nós temos ele falou, até não sei se a gente conseguiu gravar isso, mas ele disse assim, nós temos o apoio dos professores e da direção do Instituto. Sim, mas então aí... isso é uma coisa que a gente quer verificar também. Por quê? Qual é a grande questão que está em xeque aqui? E por que eu aqui estou representando o Francisco? Sim. O direito, entre aspas, porque a gente não sabe nem qualificar, nem denominar que movimento é esse, né? Porque não tem nem previsão legal. Sim. O direito, entre aspas, de ocupação de menores de idade, de um Instituto Federal, vamos ver a situação, né? Menores de idade ocupam o Instituto Federal e todos os professores, direção, todo mundo apoia. Olha, é uma situação muito assim... Não, inclusive teve uma nota do Instituto Federal, primeiro apoiando e depois o Instituto tira essa nota. Mas como assim? Apoia, mas apoia como? Por quê? Por favor, dizem Leila. Que não apoiam. Ou melhor, não é que não apoiam, que eles não têm que se envolver nisso. Mas só que faz parte da... Hoje alguns pais foram conversar com a coordenadora do ensino médio, e levaram, inclusive, um ofício, registraram com umas perguntas para saber exatamente da legalidade da Assembleia, como que fizeram nessa Assembleia, que simplesmente alguns levantaram as mãos e contaram ali. Outros que dizem que estavam ali, eles nem contaram direito, né, outros alunos, e assim foi. Então, eles disseram, não, mas tem a gravação para vocês verem. Então, essa mãe perguntou, então o senhor sabe quantos levantaram a mão? Não sei, porque eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eles colocam assim, inclusive 2 professores que estavam lá quando nós fomos à tarde, eles disseram, só estamos aqui em auxílio, porque o conselho tutelar, eles são menores, etc. Sim. Mas nós não temos nada a ver com isso. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, por enquanto, que professores universitários são servidores públicos, eles não poderiam simplesmente sexta-feira não ter aula. Foram dispensados todos os alunos quinta tarde, depois dessa assembleia, né? Então, sexta-feira não teve aula. Hoje, provavelmente, não tem. Até essa mãe perguntou. Então, hoje à tarde, minha filha vai ter aula? Muito bem, veja só como ficou isso. Mas é que os professores vieram, só que daí não tinha alunos e as salas estavam ocupadas, todas ocupadas, eles não tinham como dar aula. E nós sabemos que o servidor público, ele tem que, então, se estiver sendo coibido de exercer sua profissão, ele tem que tomar uma providência. Chama a polícia. Exatamente. Então, isso eles também não fizeram. Se eles não assumem que estão juntos com o grupo, eles também estão, de alguma maneira, se anulando. Né? Que não é bem esse o termo, mas... É uma tática muito clara isso, né? Porque, veja, aí, para você, aluno, o professor do IFSC que está me ouvindo nesse momento, aconteceu já os 15 minutos de forma. Agora vamos voltar para a realidade. Voltando para a realidade, né? Acabou, primeiro, né? Conselho tutelar. Tutela o direito de quem? Dos menores. Certo? Não está tutelando o direito do maior de idade, da mãe, do pai, do professor, do diretor. Não, está tutelando o direito do menor. Perfeito. Tutelando o direito do menor é dever de ofício, né? E deveria ter feito isso no sábado. Pode até não entender que lavrar um termo de uma ocorrência ou assim, poderia não ter sido. Não seria o caso. Mas o dever de ofício, no mínimo, relatar o caso. Né? Relatar para os anais do Conselho. E isso ser reportado à Procuradoria da Infância e da Juventude. Isso é óbvio. Entende? Eu tenho um filho de 8 anos, se o meu filho cometer qualquer coisa na rua, né, que não estiver sob a minha tutela, quem é o responsável por aquela criança, aquele menor, aquele incapaz? Sou eu. Então, assim, acabou os 15 minutos de fama, vamos voltar para a realidade, e a realidade não é ocupação. A realidade democrática é você fazer o exercício e praticar o exercício da democracia no debate de ideias, de proposições. Ocupação me parece que já
já atinge o nível de derrotismo. Com toda certeza. Com todo respeito, Sim, mas com Só quero avisar por ter militado no movimento estudantil, eu venho do movimento estudantil. É inconstitucional. É um Exato. movimento que você se já autodenomina derrotado, porque você ocupou algo que não é teu. Com e toda que, certeza. Principalmente, é público. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, só vou avisar os ouvintes o seguinte, a entrevista com o governador Raimundo Colombo vai ao ar amanhã, no programa de amanhã, então. Vou esticar um pouquinho mais aqui o programa, e até porque eu tenho que, mas não vou poder esticar muito, porque eu tenho que liberar o pessoal, que as duas eles têm que ir para o Instituto Federal. Mas vamos esticar um pouquinho mais. Só tem que ir para o intervalo agora, e já eu volto com o programa de entrevistas da Rádio Chapecó, em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, Central Contabilidade e Assessoria, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 69D, sala 101, no centro de Chapecó, telefone 3329-6641, ou então acesse centralcontabilidade.com.br. Grupo Bugio Tratores, concessionário autorizado Case H para o oeste de Santa Catarina, frigorífico Ecofrigo e também Bugio Agropecuária, atendendo ao homem do campo. E Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó, no Passeio Avenida, telefone 3322-5250. E Pardal Restaurante e Lanchonete, o melhor da comida caseira no restaurante do Pardal, com a Marechal Borma, número 161E, no centro de Chapecó, telefone 3312-2013. Rápido intervalo, já voltamos. Essa é a Chapecó, a sua rádio, a nossa rádio. Obrigado. 13h44, estamos de volta, programa de entrevistas da Rádio Chapecó. Só lembrando que amanhã nós teremos então uma entrevista com o governador Raimundo Colombo. Na quarta-feira será o presidente do Badesc, José Caramori. 13h44, falo em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, Central Contabilidade e Assessoria, Grupo Bugio, Latam Travel e também Pardal Restaurante e Lanchonete, comida caseira no restaurante do Pardal. 13h44, Caroline, o que vai ser feito agora e quais os próximos passos aí desse movimento Desocupa IFSC ou Desocupa Escolas, como quiser chamar, mas quais são os próximos passos? A nossa grande pauta é o seguinte, a questão não se trata aqui de ser contra ou a favor da PEC, se trata aqui de que o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Ou seja, se alguns querem fazer uma ocupação, uma reivindicação que seja, alguns alunos, eles não podem impedir que os alunos que querem estudar, porque vai ter Enem esse ano, então a maioria lá está no ensino médio, tem no final do ano Enem, que esses alunos não possam ser prejudicados. E que são a maioria, e que não concordam com esse movimento absurdo, né? Exatamente. Então, assim, a grande questão é essa. Então, nós temos que verificar que o movimento deles não afete e não faça com que as aulas parem, né? É essa a nossa preocupação, tá? Se eles quiserem ficar lá reivindicando com faixas, estão no direito deles. Agora, não impeçam, que nem a filha do Francisco aqui, de estudar, sabe? Quem quer estudar, quem quer fazer seus deveres. E os professores também têm que dar aula, sabe? Não tem nenhuma justificativa para que parem de dar aula. Para encerrar, para poder liberar vocês, Francisco, qual é o sentimento da sua filha, Francisco, hoje? Na verdade, o que acontece, ela com mais um grupo de alunos, eles querem estudar. E eles estão pensando também, porque houve ajuda, circulou uma matéria, alguma coisa, do ministro da Educação, aonde está sujeito essas crianças, todo o campus pagar pela ocupação, não poder fazer o Enem. Não sei até o quanto é verídico então, olha a gravidade isso, mas está circulando essa matéria. Então, quer dizer, é preocupante. Minha filha tem que fazer o Enem, precisa disso aí, e não se sabe como é que vai ficar. Claro. Bom, gente, eu vou até liberar vocês. O Eduardo vai ficar mais um pouquinho aí, que o Eduardo não vai... Mas assim, ó... O Eduardo já está se aquecendo aqui. Mas assim, gente, olha, obrigado. O espaço está aqui totalmente à disposição de vocês, tá? Para divulgar. Agora, é inaceitável que esse tipo de coisa aconteça. Agora, o que mais eu acho absurdo é quem tem o papel de educar e está... Eu não estou generalizando, não são todos... Não, mas quem tem o papel de educar e se estiver estimulando esse tipo de coisa, tem que ser punido. E os pais também, que não estão atentos aos filhos, tá? Ao ponto de deixar participar de algo tão grotesco como essa ocupação sem sentido, aí esses pais também deveriam ter uma conversinha com o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Simplesmente isso. Para encerrar, Francisco. Marcelo, obrigado pelo espaço, a rádio e o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigado, tá? Obrigado a vocês. Tá bom? Vamos a mais um rápido intervalo, já voltamos. Essa é a Chapecó, a sua rádio, a nossa rádio.
13h49, estamos de volta, já estamos aí para o encerramento do programa. Mas, Peroni, então, uma coisa que eu acho que fica, uma lição que fica disso tudo, ou um alerta que fica a respeito disso tudo, é a atenção que se deve ter para fatos dessa natureza e os riscos que isso se propague ainda mais ao ponto de nós termos aí daqui a pouco escolas atuando praticamente de uma forma ideológica, o que seria lamentável, né? Veja, Marcelo, o interessante disso é que nós passamos mais de 20 anos, 30 anos, né? Tendo cases, vamos dizer, tendo situações concretas, né? Da criação de células de formação ideológica, formação política, né, dos movimentos sociais no Brasil. O que de fato nos pega, digamos assim, fazer essa provocação e essa reflexão ao mesmo tempo, é de certa forma o modelo de escola que também nós temos no Brasil. Nós continuamos mantendo um modelo escolar, né, propício para esse tipo de situação. Por quê? Agora, inclusive, com a proposta de modificação da grade curricular, da carga horária, né, em que se deva agora buscar, e isso não é modelo do Brasil, isso é modelo utilizado nos países mais desenvolvidos educacionalmente no mundo, né, optar por qual eixo você quer seguir a tua educação preparatória para o ensino superior, né? Ou seja, se tu vai nas ciências exatas, nas humanas e assim por diante, saúde, né? O que acontece no modelo hoje, vamos pegar um celular, certo? Nós conhecemos um celular hoje. Dificilmente uma criança hoje não conhece o que é um celular. Mas essa criança conhece um telefone de 150 anos atrás? Não. Temos um carro, todo mundo conhece os carros que nós temos rodando na rua. Eu tenho um filho, guri, ele conhece todos os modelos de carro. Aí pergunto, como é que é o modelo do carro de 150 anos atrás? Ele vai pensar e talvez ele não me responda. Agora eu te pergunto, vamos fazer essa reflexão bem breve. Como é que nós temos uma sala de aula hoje? Como é que era a sala de aula há 150 anos atrás, há 100 anos atrás? Perfeito. A mesma. Não mudou. As poucas alterações que houveram foram em decorrência da inovação tecnológica. E mesmo assim, nós tivemos muito pouco avanço nesse sentido no Brasil, em detrimento ao comparativo com outros países. Coreia, Singapura, Alemanha, Áustria, entende? Que são modelos de escolas que hoje dominam o mundo. Perfeito. Né? Então, me parece que esse formato ele favorece a esse tipo de influência doutrinária, né, e acaba influenciando também o aluno, por conseguinte, a uma conduta, né, uma conduta que, de certa forma, pode ser legítima. E, de fato, né, um movimento democrático ele é legítimo. Quando ele tem, primeiro de tudo, embasamento para a causa que ele está defendendo. Exatamente. E agora segundo, ele se quando ele está dentro da lei. O movimento se esvai em si próprio, ele se auto extingue porque ele é superficial. Né? O debate, ele não é um debate provocado pela base, é um debate que vem provocado pela liderança. Vem provocado de cima. Perfeito. A base está seguindo única e exclusivamente aquele debate que foi colocado à frente dela, né? E aí por modelos já lapidados de acordo com o entendimento ideológico de cada um. Então é isso que nós temos que pensar. De repente, o pensamento de modificação da raiz da causa, né, que gera esse efeito é o sistema e é o modelo de escolas que nós temos hoje. Talvez eu esteja aqui sendo um completo ignorante na provocação dessa reflexão. Mas, de fato, eu venho acompanhando isso há muito tempo e de fato, assim, muda-se muito pouco. Muda-se muito pouco a forma, né, de atuação e de formatação das escolas de hoje em dia. Bom, eu tenho que terminar o programa, quero agradecer também a tua contribuição hoje e espero no próximo debate aí que o André também vai estar.
E para falarmos mais aí da política também, ou seja, política local, estadual, regional, amanhã o governador Raimundo Colombo fala aqui no programa de entrevistas da Rádio Chapecó. Meus amigos, tenham todos uma ótima tarde. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. E é uma satisfação estar de volta aqui, dividindo essa bancada juntamente com o amigo e com o amigo Andrei, que hoje não pode estar aqui, mas que certamente deve estar nos ouvindo. Com certeza, satisfação é toda minha. Falei em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia. Tem sempre os produtos da Aurora na sua mesa. Central Contabilidade e Assessoria, há mais de 15 anos, oferece legalização de empresa, escrituração fiscal e contábil, relação trabalhista, assessoria administrativa e auditoria de documentos em contrato de empreitada. Central Contabilidade e Assessoria, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 69D, sala 101, bem no centro de Chapecó. Telefone 33296641, então acesse centralcontabilidade.com.br. Grupo Bugio, desde 1986, é sinônimo de tradição e credibilidade no agronegócio do sul do Brasil. Bugio Tratores, concessionário autorizado Case H para o oeste de Santa Catarina. Lojas em Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Abelardo Luiz e Campoerê. Frigorífica Ecofrigo, alimentos sustentáveis para o mundo melhor. E Bugio Agropecuária, atendendo ao homem do campo. Na Bugio é assim. O que não tem, tá para chegar. Acesse grupobugio.com.br. Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó no Passeio Avenida. Viagem para a Itália em 2017, grupo exclusivo com acompanhamento saindo de Chapecó, passando pela Espanha e Portugal para conhecer a cidade de Fátima. Últimos lugares, parcelamento em 10 vezes sem juros. Ligue 3322-5250. Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó. E também pergunte sobre a super promoção com o cartão Mastercard, onde um paga e dois viajam. Pardal Restaurante e Lanchonete, comida caseira no restaurante do Pardal, Rua Marechal Bormann, número 161, no centro de Chapecó, telefone 3312-2013, buffet livre por apenas R$ 12,90, o melhor da comida caseira no restaurante do Pardal. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã com o programa de entrevistas da Rádio Chapecó. Amanhã, repito, com o governador Raimundo Colombo. Até lá. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.